Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre este Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gatitas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu, neste lado do Jordão. Mas vós passareis armados diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, ajudá-lo-eis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como ele tem dado a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então retornareis à terra da vossa possessão, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, neste lado do Jordão, em direção ao sol nascente, e dela usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste faremos, e para onde quer que nos envies, iremos. Conforme atentamos a Moisés em todas as coisas, assim também atentaremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus seja contigo, como era com Moisés. Qualquer um que se rebelar contra o teu mandamento e não atentar às tuas palavras em tudo o que ordenares, será morto. Somente sê forte e de boa coragem. Josué, capítulo 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região.
E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus, e logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro. E que vós conservareis vivo meu pai, e a minha mãe, e os meus irmãos, e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: A nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondeis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que, quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim será, quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. E todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela. E eles foram e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores. E os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim os 2 homens retornaram e desceram do monte e atravessaram, e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhes sobrevieram. E eles disseram a Josué: Verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Salmo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome,
Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Ele lembrou-se do seu pacto para sempre, da palavra que ordenou a milhares de gerações, o qual pacto fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por uma lei e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da vossa herança. Quando eles eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando foram de uma nação a outra e de um reino para outro povo, não permitiu que homem nenhum os oprimisse. Sim, ele repreendeu a reis por sua causa, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não causeis danos aos meus profetas. Além disso, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão, enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões, foi posto em ferros, até o momento em que veio a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. O rei ordenou que o soltassem, o governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua riqueza, para sujeitar os seus príncipes ao seu prazer e ensinar aos seus anciãos a sabedoria. Israel também veio ao Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele aumentou o seu povo grandemente, e o fez mais forte do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que lidassem sutilmente com os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem ele tinha escolhido. Mostraram os seus sinais entre eles e prodígios na terra de Cã. Ele enviou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Ele tornou as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância nas câmaras dos seus reis. Ele falou, e vieram vários tipos de moscas e piolhos em todo o seu litoral. Ele deu-lhes granizo por chuva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e também as suas figueiras, e quebrou as árvores dos seus litorais. Ele falou, e vieram locustas e lagartas sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto do seu solo. Ele também feriu a todos os primogênitos da sua terra, o principal de todas as suas forças. Ele os tirou com prata e ouro, e não houve uma pessoa fraca entre as suas tribos. O Egito se alegrou quando eles partiram, pois o medo caíra sobre eles. Ele espalhou uma nuvem por coberta e um fogo para dar luz à noite. O povo pediu e ele trouxe codornas e os saciou de pão do céu. Ele abriu a rocha e as águas saíram, correram pelos lugares secos como um rio. Pois ele se lembrou da sua santa promessa e de Abraão, seu servo, e trouxe dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos pagãos, e eles herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Louvai ao Senhor!